Olá, bom dia pessoal, bom dia, como vocês estão? Vamos lá para mais um dia de conexão, começando agora a nossa conexão 520. Vamos buscar aqui um direcionamento, um alinhamento. Qual será a mensagem que temos para hoje? Vamos ver. Concentre-se aí. Essa mensagem, ela é uma mensagem atemporal, ela não é direcionada especificamente a ninguém, portanto, pegue só coisas boas que vierem para você e se fizer sentido para o seu momento, ok? Vamos lá? Vamos ver aqui qual a mensagem para hoje. E aí a gente vai conversar um pouquinho. Não esquece de curtir essa transmissão, de compartilhar com quem você gosta. De repente, há alguém precisando escutar essa mensagem, não é mesmo? Vamos lá. E aí você pode ajudar, né, com esse trabalho, a levar essa mensagem para uma pessoa que você conheça, que você goste. De repente você nem imagina se faz sentido ou não para a pessoa, mas você pode estar ajudando, né? Indiretamente. Vamos deixar fluir as energias. Vamos lá. Qual a mensagem para hoje? Vamos a uma mensagem. Ver muitas coisas aqui. Uma energia. Muito bem. Rei de espadas. A área do pensamento muito forte aqui. Completando o rei de espadas. Muito bem. 6 de bastões. Muito bem. 4 de copas. Muito bem. A mensagem de hoje, ela fala sobre a capacidade que nós temos, né, de dominar os nossos pensamentos, a necessidade que a gente tem, então, de trazer domínio para os nossos pensamentos, certo? Então, o Rei de Espadas, ele vai falar de uma personalidade que é muito forte, né, que toma as decisões de forma consciente, toma as decisões de forma assertiva. E o 6 de bastões, ele vem falar sobre a garantia de sucesso, a garantia de vitória quando a gente se dispõe a tomar as decisões, né? Muitas vezes as pessoas ficam com receio de tomar a decisão e aí nesse receio acabam não tomando a decisão. E esse receio, né, ele é relacionado a quê? Às vezes as pessoas falam, será que eu vou tomar a decisão correta, a melhor decisão? Então aí é onde aparece aqui, né, o 4 de copas, que traz ali bem isso, né, essa energia da estagnação emocional, porque a pessoa não sabe, frente a uma situação, se posicionar e tomar uma decisão. Seja porque não tem todas as informações possíveis, seja mesmo por conta de alguma insegurança, né? Então, a espiritualidade vem falando sobre isso,
sobre a nossa capacidade de tomarmos decisões e sobre os efeitos que elas têm, né? Uma vez a decisão tomada, não significa que você não possa mudar de opinião ali na frente, entendeu? A gente precisa dar o passo adiante, né? A gente precisa escolher fazer o melhor para a gente precisa pensar melhor nas opções que nos aparecem, nas oportunidades que chegam, né? Muitas vezes a gente acaba deixando isso de lado e acaba não aproveitando. Vamos lá, mais uma mensagem. Vamos lá. Pajem de bastões. Muito bem. Aqui o 9 de espadas. Aí nós temos o rei de bastões, rei de paus. Nove de ouros. Perdão, 9 de copas, tá? 9 de copas e o 8 de ouros. Muito bem. E aí a gente tem a torre aqui no fundo do deck. Nós temos a torre, nós temos o mago, nós temos a morte e o 10 de copas. Muito bem, muito bem. Vamos lá, então. Ainda continuando no sentido, né, dando desenvolvimento aqui para essa questão sobre os pensamentos, domínio dos pensamentos, aí, tomada de decisão, sempre tem aquela máxima que fala que se a gente não domina a nossa mente nos domina, né? Então, o que vem falando aqui? A gente precisa aprender a sair dessas situações de dúvida, né? A gente precisa, então, como eu estava falando, nos conectar, né, às situações, tomar conhecimento e às vezes a tomada de decisão, se você não sabe de um determinado assunto, é procurar saber, é dizer, né, para aquele momento, para a pessoa, às vezes, que está te perguntando, ou então para o seu momento, ou dizer para si, né, que você vai tentar entender melhor a situação e vai tentar buscar uma resposta, um caminho para conduzir essa situação. Então, a espiritualidade, ela fala assim, trabalhe essa questão, né, da insegurança, trabalhe essa questão da insegurança sobre uma tomada de decisão e não tome decisões sob pressão. É preciso trabalhar com consciência ali, com atitude, né, para a tomada de decisão. Então, o rei de bastões com o 8 de pentáculos, nessa leitura, eu capturo essa energia, essa mensagem. Então, para você trabalhar essa questão da insegurança e trabalhar isso de qual forma? Com maestria, né? Com domínio das ações e da intenção de atualizar, de fazer com que você tenha mais informações ou então dar o passo seguinte. Muitas vezes
as energias em torno da gente ficam estagnadas porque a gente não toma uma decisão, né? Se vai ser a melhor decisão, se não vai ser. Deixa eu me enquadrar melhor aqui. Se vai ser ou não a melhor decisão, aí é o tempo que vai dizer, né? E a gente, claro que a gente sempre quer tomar a melhor decisão para uma determinada situação, mas é importante a gente estar envolvido com essa situação. Quanto mais a gente conhece de determinado assunto, melhor será a decisão que a gente vai tomar, né? Então, a espiritualidade ela vem trazendo esse contexto, né? Essa questão sobre o nosso conhecimento próprio, o domínio das informações, né? E a condução disso, né? Você se preparando e levando para as tomadas de decisões de uma forma melhor, então vai trazer a sequência, né? Para o seu momento, vai levar você a um momento de satisfação. Às vezes, por que satisfação, Alexandre? Às vezes a gente vem numa insegurança e a gente precisa tomar uma decisão e devido a essa insegurança, a gente não toma a decisão e aí acaba ficando com aquele sentimento preso, sabe? Eu devia ter falado, ou eu deveria ter feito, né? Ou, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, você percebe que a energia trava, a energia bloqueia, e aí a gente fica nessa situação ruim. Agora, ela vem falando aqui que se você trabalhar essa insegurança, então a forma de trabalhar essa insegurança é saber um pouco mais sobre o assunto, e é totalmente possível de ser dito, olha, eu vou pesquisar melhor ou então amanhã eu te dou um retorno, né? E aí trabalhar isso com maestria, buscando as informações, sabendo o que você está fazendo, né? E aí você vai chegar a um momento, o sentimento que vai resultar disso é de satisfação, né? Então é por isso que vai para o 9 de copas, tá? Mas Alexandre, às vezes no trabalho a gente precisa tomar uma decisão rapidamente e são apreciadas as pessoas que são, né, decididas e que tomam ali uma decisão. E então não dá para esperar muito tempo para tomar uma decisão, né? Mas até mesmo nessa situação, de forma consciente, no seu trabalho, você domina aquele assunto, você sabe sobre aquele assunto, né? E às vezes você também tem a liberdade de falar, olha, tudo bem, eu vou pesquisar sobre esse assunto para a gente ver o melhor caminho. E até amanhã ou até tal hora eu te dou um retorno. Então, até no trabalho você consegue dar um direcionamento e fazer, né, a sua decisão, trabalhar essa energia de forma consciente, com maestria, para que você chegue ao 9 de copas, né? E você não fique ali atrelado àquela situação inicial anterior ao 4 de copas que havia saído no deck anterior, que é a estagnação da energia, ou seja, aquele sentimento de que eu deveria ter feito ou não deveria ter feito. E muitas vezes a decisão tomada às pressas, né, a tomada de decisão feita às pressas, sem reflexão sobre o assunto, vai acabar te deixando nessa situação do 4 de copas, de uma estagnação, de uma não compreensão total da situação. Então é importante também a gente estar envolvido e saber falar ali de repente para o colega de trabalho que você precisa entender melhor, você precisa ter mais números, mais dados para poder tomar uma decisão, né? Claro que você já vem numa liderança, então você já sabe, conhece o seu time, a sua equipe, e aí conhece os processos que vocês desenvolvem, e aí a tomada de decisão fica muito mais rápida. Então, nesse sentido,
Se você está envolvido com a situação, o processo de tomada de decisão é muito mais rápido. E aí é acertado, não é acertado, onde gera muita insegurança, né? Então, só o tempo vai dizer, entendeu? Mas você empregou ali sua experiência, o seu conhecimento e deu uma definição para aquilo. Era esperado de você e você tomou a decisão, entendeu? E lá na frente, se o resultado não for tão positivo assim, é possível mudar a rota, né? Não, as coisas não são engessadas, eu falei um pouco disso ontem, né? Que a energia flui. Então, a gente, principalmente no trabalho, é possível mudar a rota. É possível chegar e falar, olha, não está dando o resultado esperado, vamos replanejar. E isso também é possível na nossa vida pessoal. Você tomou uma decisão e percebeu que os resultados não estão sendo tão satisfatórios, não estão trazendo tanto benefício quanto você esperava para você, né, para sua família, sua casa, enfim. E é possível mudar, não é necessário ficar naquela decisão que foi tomada, mas a decisão precisa ser tomada. Você precisa dar um andamento, você precisa fazer com que a energia flua. Ela não pode ficar estagnada para você não gerar esse sentimento de insegurança. Esse sentimento de segurança, ele pode ir se acumulando na sua mente, né? Então ele vai acumulando na sua mente e vai gerando alguns receios, né? Alguns processos de travamento, né? Alguns bloqueios. Então, quando você trabalha isso e você dá fluidez para a energia, de certa forma você tira isso da sua presença, né? Do seu campo, e aí você caminha para algo bom, né? Então você trabalha isso com maestria, e o trabalhar com maestria, ele vem a espiritualidade, ela vem dizendo aqui com o Rei de Bastões e o 8 de ouros, que é um trabalho sobre algo que você vai dominar, que você consegue entender, você traz a sua experiência para isso, né? E aí você atinge, então, aqui o 9 de copas, que é a felicidade. E aí a gente tem, então, a transformação, né? O momento da gente querer, vou comentar aqui, o momento da gente querer modificar a situação, né? Na verdade, modificar a situação seria assim, de trabalhar sobre você. Então, a gente tem aqui a torre, o mago, a morte e o 10 de copas. Então, seria o quê? Transformar essa situação de insegurança, a necessidade de transformar essa situação de insegurança no processo de tomada de decisão em algo bom, né? Em algo que seja bom, em algo que seja assertivo. Então, se o assunto é algo que você não domina, você pode dizer, olha, isso eu não domino, isso eu não conheço, né? Eu não sei do que você está falando, isso numa esfera mais casual, família, né? Alguma coisa assim, na vida pessoal, ou mesmo na vida profissional. Olha, esse assunto que você trouxe é algo novo, eu preciso de mais informações, então eu vou atrás disso e aí a gente volta a conversar, entendeu? Então você não se recusa a tomar uma decisão e você não toma uma decisão de forma precipitada que vai te gerar insegurança. E aí isso te caminha para uma estabilidade emocional, uma segurança, né? E aí você fica bem, você acaba bem, entendeu? Ao passo que se você toma uma decisão de forma muito não pensada, né? Se você não domina aquele assunto, mas você se vê pressionado a tomar uma decisão sobre aquele assunto,
para que isso não gere não gere uma insegurança em você, você pode depois rever essa decisão tomada e mudar a rota se for necessário, né? Então, às vezes a gente toma uma decisão, né? E mesmo tomando a decisão, tendo algum conhecimento, bate aquela insegurança, a gente fica meio assim, mas você precisa olhar para o resultado do que aquela tomada de decisão criou, né? Para qual direção foi. E aí ver, olha, eu reconheço aqui, acho que é melhor a gente mudar a rota, talvez não foi a melhor decisão, né? A gente não está obtendo o resultado esperado, então vamos mudar aqui, e aí você toma uma outra decisão que é de mudar a rota, faz um novo planejamento e aí dá o direcionamento para a situação. Vamos ver se tem mais alguma situação aqui a ser dita. Muito bem, muito bem. Eu tenho aqui então a Imperatriz, eu tenho o Sol e também eu tenho o 7 de paus, tá, pessoal? Então aqui, essas 3 energias combinadas nesse contexto da tomada de decisão, né? Ela vem falando sobre a questão do resultado, da entrega. Então, quando você faz uma tomada de decisão de forma consciente, né, não responder neste momento e procurar saber sobre o assunto para aí sim responder, é uma tomada de decisão boa e consciente também. Então, quando você tem essas decisões, essas tomadas de decisões de forma consciente, né? Então, o resultado, né, que a gente começa a criar, ele tende a ser algo muito positivo. Ele tende a ser algo que vai gerar sucesso, que vai trazer bons frutos, né? Aqui. Então, é algo que está gerando, né, aqui pela Imperatriz, que está gerando bons frutos. Mas até interessante, a espiritualidade usou aqui o 7 de paus para trazer esse relacionamento dos bons frutos e nesse baralho que eu acho interessante, que aqui a gente percebe, vou aproximar, a pessoa ela está em cima de um banquinho perto da lareira, né, e está ajeitando ali as suas varinhas. Então, nesse caso aqui, qual é esse simbolismo, né? O que esse arquétipo traz? Ele traz essa questão do trabalho, né, com maestria, porém que há riscos. Então, sempre há riscos, né? Ontem eu falei sobre a lei universal de que tudo é dual, né, da dualidade que existe no universo. E aí, aqui essa carta ela traz muito isso, né? Então, assim, do mesmo jeito que a pessoa está com maestria para organizar suas coisas, há o risco de alguma coisa acontecer que ela não espere, né? E se acontecer esse risco, a mudança de rota, né? Se a pessoa cai ali nesse risco, ou seja, tomei uma decisão e não foi a decisão mais acertada, conscientemente, com paz no coração, ela revê a rota e traça novas estratégias, ou toma uma nova decisão a respeito. Entenderam? Então é sobre isso que a gente tem. Então, o processo de tomada de decisão. Provavelmente eu estou me conectando hoje com pessoas que estão nesse processo e que precisam, às vezes, tomar alguma decisão.
E aí a espiritualidade ela vem falando para você trabalhar essa segurança, né? E aí a forma de trabalhar essa insegurança sobre a decisão que você precisa tomar é tendo mais conhecimento, né, sobre o assunto pelo qual você precisa agir. Tá joia? E aí sempre com muita vida, muita esperança, né, de que tudo vai dar certo. Sempre ali tentando ter uma mente consciente, atenta às coisas que estão acontecendo na nossa vida, uma atenção ali plena mesmo, né? Pra gente. Outro dia eu falei na mensagem, né? A capacidade, às vezes as oportunidades estão passando, a espiritualidade está enviando as coisas para vocês e a gente simplesmente não vê porque abre mão, né, de ver. Às vezes a gente espera especificamente por uma determinada resposta, por uma determinada oportunidade, mas a gente não está no campo daquilo que a gente está esperando, mas a espiritualidade manda coisas correspondentes, muito parecidas àquele campo, e às vezes e que vai te levar onde você quer, mas às vezes a gente deixa isso passar porque a gente não está olhando atento a todas as oportunidades que chegam. Tá ok? Vamos lá então, aqui. Um último aconselhamento. Muito bom. E aí a gente tem aqui o louco. Nesse baralho ele chama Greenman. E o louco, ele traz essa energia de você se permitir, né? No contexto dessa leitura, ele traz essa energia de você se permitir a tomar as decisões, né? Se chegou para você determinada situação, é porque você é capaz de contribuir para aquela situação. Então, sinta-se seguro. Sinta-se seguro para dizer, olha, eu preciso pesquisar mais sobre o assunto. Ou então, se você domina, sinta-se seguro para tomar uma decisão, né? Saindo do campo da insegurança. Isso vai te trazer satisfação e é o que mostrou aqui, na segunda carta que saiu, que é o carro, né? O carro de batalha. Então, nesse caso aqui, o carro ele vem como uma celebração, né? A volta da conquista, né? A volta ali do domínio da situação. Então, quando você toma uma decisão, sendo uma decisão acertada, isso te leva a uma completude, né? A uma sensação boa. Se você toma essa decisão e lá na frente você percebe que o resultado dessa decisão tomada não foi o melhor, né? Não está correspondendo, e você vai lá e toma uma segunda decisão sobre o assunto, que é mudando a rota, revendo ali, né, os parâmetros e tomando uma nova decisão, isso também traz para sua imagem aquele senso de responsabilidade, aquele senso de cuidado que você tem com a situação e com a pessoa. A gente não pode ser leviano, né, de tomar uma decisão ali sobre um assunto que a gente não entenda. Então, por isso que, olha, eu preciso saber mais informações, eu preciso pesquisar um pouco mais sobre isso para emitir uma opinião, né? Tá joia? E às vezes, tomar a decisão é ficar, olha, eu prefiro não me envolver nesse assunto. Isso também é uma tomada de decisão. E muitas vezes, né, no campo de relacionamentos com pessoas, então amizades, famílias, casamentos, namoros, enfim, na área de relacionamentos, às vezes não se envolver com determinada energia é a decisão, é a melhor decisão a ser tomada. Tá joia, pessoal? Então essa foi a mensagem de hoje. Acho que a gente esgotou bastante esse assunto, né?
Aventure-se nesse processo da tomada de decisão, baseando-se nos conhecimentos que vocês têm sobre vocês e sobre o assunto que está sendo proposto. Trabalhem essa questão da insegurança e trabalhem de que forma? Com maestria, buscando no seu conhecimento ou reconhecendo que não sabe, para você chegar a um sentimento de satisfação, né? Em contrapartida de ficar com aquele sentimento de que eu devia ter falado, ou será que foi, né, a melhor situação e tudo mais. Se você cair nessa condição de que será que foi a melhor decisão que eu tomei, repense, né? Observe os resultados já produzidos por aquela tomada de decisão que você ali não estava totalmente seguro e mude a rota se for necessário. Replaneje, né? E aí esse tipo de ação, esse tipo de consciência, esse tipo de luz vai trazer resultados para vocês positivos, né? Resultados satisfatórios e que vão ajudá-las no dia a dia. Tá ok? Muito bem. Eu agradeço novamente a presença aí, a leitura de vocês. Lembrando que essa é uma mensagem atemporal, são sempre mensagens atemporais e não direcionadas a nenhuma pessoa em específico, né? Antes de iniciar, eu faço uma captação das energias, uma canalização, para que a mensagem flua para quem precisa escutar sobre essa mensagem. Então, se não fez sentido para você, não se apegue, não fique criando sentido, né? Perdão. Não fiquem criando sentido, tentando dar significado. Se a mensagem for para você, você vai sentir na hora que está falando com você. Agora, se ela não for para você, então não fica tentando forçar, né, a energia, o entendimento. Apenas entrega para o universo, compartilha com as pessoas que você conhece, porque isso pode ajudar alguém que está nesse processo de tomada de decisão, que de repente você conhece, mas nem sabe que a pessoa passa por esse tipo de angústia. E aí você está ajudando, você está fazendo o bem, e o bem sempre retorna para a gente. Tudo bem? Então, eu agradeço novamente a presença. Não esquece de curtir essa transmissão. E até a próxima, pessoal. Tchau!